se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito do pescador. Era madrugada quando o som das ondas começou a mudar. Na vila de pescadores de Regência, no litoral do Espírito Santo, os moradores mais antigos juravam que o mar estava falando. Os mais jovens riam disso, até que Antônio, o mais experiente dos pescadores, desapareceu sem deixar rastro. Sua canoa foi encontrada virada, com redes flutuando, mas sem nenhum sinal de luta. A vila mergulhou em silêncio. A ausência de Antônio era como um buraco na alma da comunidade. Ele pescava desde menino, conhecia cada curva do litoral, e dizia que as águas falavam com ele. No dia anterior, foi visto parado na areia, encarando o horizonte como se visse algo que os outros não viam. Ninguém o perturbou. Naquela noite, a esposa de Antônio, Dona Marta, acordou com o som da porta batendo. Correu até a sala, mas não havia ninguém. O vento cortava frio, e a rede de pesca, que estava guardada há dias, se arrastava sozinha pelo chão de madeira. O cão da família latia para o vazio. Algo estava errado. Dona Marta jurou que ouviu os passos dele na varanda. E ouviu mais, uma respiração cansada, o arrastar das sandálias de couro. Saiu com a lamparina, chamando pelo marido, mas não havia pegadas na areia molhada. Apenas marcas de algo arrastado em direção ao mar. Os pescadores mais antigos se reuniram no dia seguinte. Um deles, Zé Lourenço, contou uma história que muitos preferiam esquecer, a de um espírito que ronda as águas, levando de volta aqueles que pertencem ao mar. Um espírito que retorna quando alguém se recusa a obedecer ao chamado. Mesmo com o medo no peito, a vida precisava continuar. 2 jovens decidiram sair para pescar, tentando não ligar os fatos ao desaparecimento de Antônio. Ao retornarem, pálidos e em silêncio, jogaram no chão um anzol embolado em cabelo e dentes humanos. Nunca mais voltaram ao mar. A praia começou a mudar. Os peixes sumiram, a água ficou pesada, viscosa. Um cheiro de mofo e carne salgada se espalhava toda a madrugada. Noite após noite, moradores ouviam batidas vindas do fundo das casas de pesca, como se alguém estivesse tentando sair ou entrar. No 7º dia do desaparecimento, o corpo de Antônio emergiu, mas não como antes. A pele estava cinza, os olhos abertos e pretos como petróleo. Flutuava de pé, com as redes enroladas no corpo, e o sorriso seco de quem já não respira há muito tempo. O enterro foi apressado. Muitos se recusaram a comparecer. Os que foram, notaram que o corpo parecia exalar um frio incomum, mesmo sob o sol forte. O caixão foi pregado com força, e coberto com sal grosso e conchas, como mandava uma tradição esquecida. Mas à noite, o túmulo estava aberto. A notícia se espalhou pelas vilas vizinhas. Um padre foi chamado para abençoar a região, mas durante a missa, as velas apagaram sozinhas, e o sino da capela bateu 3 vezes sem corda. O padre não quis mais voltar, dizendo que aquilo não era coisa para gente viva. Dona Marta começou a ter sonhos recorrentes. No primeiro, Antônio a chamava para dentro d'água, repetindo que o mar estava esperando. No segundo, ela acordou molhada, com algas no travesseiro. No terceiro, ela não acordou sozinha, o travesseiro ao lado estava afundado, como se alguém tivesse deitado ali. As crianças começaram a falar com alguém que os adultos não viam. Desenhavam um homem de barba branca e olhos pretos, sempre em pé na areia, sorrindo. Diziam que ele ensinava como andar sobre a água, mas alertava para nunca virar de costas para o mar. Na beira da praia, as marcas de passos molhados começaram a aparecer de madrugada. Nunca vinham do mar, sempre surgiam da terra em direção a ele, como se o espírito estivesse perambulando pela vila antes de retornar às águas. Os cães latiam sem parar, os galos não cantavam mais ao amanhecer. Um jovem pescador tentou desafiar o medo. Foi pescar sozinho ao anoitecer, dizendo que não acreditava em fantasmas. Na manhã seguinte, encontraram sua canoa presa às pedras, com ele dentro, sem olhos e com a boca costurada por fios de rede. Nas costas, havia marcas de unhas, como se alguém tentasse agarrá-lo. O mar se tornava mais e mais sombrio. Ondas quebravam em silêncio,
e as águas pareciam recuar quando alguém se aproximava. Moradores começaram a deixar oferendas na areia, garrafas de cachaça, peixes, velas, fotos de familiares. Mas o espírito queria mais. Queria ser lembrado. Dona Marta sumiu numa noite de lua cheia. Deixou um bilhete escrito com conchas: "Ele me chamou." Dias depois, moradores diziam ouvir cantigas antigas vindo do mar. E no horizonte, duas silhuetas caminhavam sobre as ondas, de mãos dadas. A vila passou a viver em silêncio. A pesca havia parado. Barcos apodreciam na areia, redes se desfaziam no vento. O comércio fechava cedo, ninguém andava sozinho à noite. Um sentimento de luto constante tomava a todos, como se a própria terra estivesse de luto com eles. As autoridades locais tentaram intervir. Enviaram agentes para investigar os desaparecimentos. 3 homens armados entraram na vila ao entardecer, rindo da superstição local. Ao amanhecer, só restava o carro vazio, e uma câmera que registrou o último vídeo, um rosto molhado surgindo na lente, olhos abertos demais para serem humanos. Os mais antigos começaram a contar histórias de outros tempos. Diziam que, décadas antes, outro pescador havia desaparecido da mesma forma. E que naquela época, uma vila inteira teve que ser realocada. As histórias foram abafadas, escondidas em arquivos esquecidos. Mas o espírito voltou, porque nunca partiu. O mar começou a sangrar. Literalmente. Em algumas manhãs, ondas vermelhas se quebravam na areia. Os biólogos chamaram de fenômeno natural, mas não explicavam as vísceras de peixe que se amontoavam nas pedras, sempre com olhos humanos costurados nelas. Pessoas começaram a ouvir vozes. Não gritos, mas sussurros. Chamados vindos de dentro dos poços, dos canos, da água parada. Vozes que repetiam frases do tipo: "Venha para casa, ele está te esperando, o mar devolve o que é dele." Alguns moradores começaram a surtar. Uma senhora se jogou no mar amarrada a um saco de redes. Um menino cortou a palma das mãos e escreveu na areia: "Eu vi ele pescando almas." E um homem cavou um buraco na beira da praia dizendo que era para plantar um barco. Cada madrugada trazia um novo símbolo na areia: rostos desenhados em sal, conchas formando olhos, redes formando esqueletos. Era como se alguém, ou algo, estivesse tentando se comunicar. Mas a linguagem era de medo. Numa noite de maré baixa, as pegadas apareceram novamente. Mas agora, havia marcas de rede arrastada, como se ele tivesse voltado com algo. E junto com elas, ossos. Muitos ossos. Dispostos como se estivessem pescados do fundo do tempo. A lenda virou maldição. O espírito do pescador agora era parte da vila. Todos sabiam onde ele estava, mesmo sem vê-lo. Sentiam sua presença quando a luz oscilava, quando a água do poço ficava escura, quando a concha na estante vibrava sozinha. Uma professora que chegou de fora tentou ensinar as crianças sobre ciência, sobre marés, sobre correntes marítimas. Mas uma noite, foi encontrado escrevendo no quadro negro com o próprio sangue: "O mar é mais velho que Deus." Foi internada. E ainda murmura canções de pesca. O vigia noturno do cais contou que certa vez viu Antônio. Mas não como antes. Ele estava ajoelhado na água, com um anzol no próprio olho e sorrindo. Disse que ele sussurrou: "Eu voltei para ensinar outros a pescarem no escuro." As ondas agora vinham com nomes. Sussurrados, gritados, cantados. Sempre o nome de alguém da vila. Depois do chamado, a pessoa sumia. Às vezes para sempre. Outras, voltava, mas nunca igual. Os olhos não piscavam. A pele cheirava a ferrugem. E não falavam mais com ninguém. A vila começou a se esvaziar. Casas abandonadas, barcos encalhados, redes sem dono. Mas toda noite, luzes acendiam sozinhas nas janelas. Sombras passavam pelos cômodos. Era como se a vila tivesse ganhado novos moradores, feitos de sal, lodo e silêncio. Um pescador velho, cego de um olho, dizia saber como acabar com aquilo. Precisava afundar uma âncora de ferro no ponto exato onde Antônio morreu. Ele tentou.
Mas ao jogar a âncora, ela voltou na mesma hora, enrolado em cabelos e dentes. O velho morreu horas depois, afogado em terra seca. A esperança foi morrendo. E quando a esperança morre, só resta o medo. E o medo alimenta o mar. Alimenta o espírito. Alimenta o pescador eterno que agora lança suas redes na alma dos que ainda vivem. Poucos restaram na vila. Aqueles que ficaram não eram os mesmos. Alguns não falavam, outros só olhavam o mar o dia inteiro. Todos sentiam que o fim estava perto. O céu não clareava mais como antes. E a lua parecia maior, como um olho vigiando de cima. Na noite da última lua cheia, o mar recuou. Os mais antigos sabiam o que isso significava. O espírito do pescador estava prestes a sair em sua última pescaria. E desta vez, levaria todos. Era a colheita final. O pagamento pelos pecados do passado. As casas começaram a render. Portas batiam sem vento. As redes, abandonadas, subiam sozinhas para os mastros. Os lampiões acendiam com chamas negras. E do mar, surgiu a silhueta dele. Antônio. Não mais homem. Mas feito de água, osso e eternidade. Ele andava sem tocar o chão. Cada passo fazia a areia apodrecer. As conchas tremiam. As janelas quebravam. E as pessoas saíam de suas casas em transe, andando atrás dele, como um cortejo de almas naufragadas. Ninguém chorava. Ninguém gritava. Apenas seguiam. Na praia, formaram um círculo. E ele lançou a rede uma última vez. Uma rede de luz e escuridão, que cobriu todos, engoliu as casas, os barcos, as lembranças. Quando o dia amanheceu, a vila não existia mais. Apenas um campo de conchas, ossos e um sussurro no vento. Dizem que, nas noites certas, dá para ver uma vila inteira sob as ondas. Com luzes acesas, redes armadas e um pescador em silêncio, esperando. Sempre esperando. Porque o mar nunca esquece. E o espírito nunca perdoa. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.